Já parou para pensar por que em algumas empresas planejamento estratégico é sinônimo de burocracia e teoria? Por que em algumas empresas as pessoas não aderem e trabalham completamente o ano inteiro sem lembrar daquilo que foi pactuado e muito menos se estão ou não agindo em coerência com o planejamento estratégico? É sobre isso que eu quero te alertar hoje. Em primeiro lugar, é importante lembrar que quando você faz o seu planejamento estratégico, se prepare para as famosas desculpas verdadeiras que irão aparecer no futuro. É isso mesmo. Tudo que você utilizar poderá ser verdade, mas continua sendo uma desculpa. E aí fica fácil de você planejar e depois justificar por que não conseguiu atingir aquele objetivo. A segunda coisa importante é você lembrar que quando você formaliza o teu pensamento estratégico, você está assumindo um compromisso conjunto, pró para frente, uma meta a ser atingida. Junto com outras pessoas, você assume um objetivo a ser atingido lá na frente. E aí você se livra daquela interpretação que todo mundo dá à realidade conforme o momento, conforme a conveniência, mais ou menos assim. Eu decidi na minha mente apenas que eu quero atingir um determinado resultado. Na medida em que o tempo vai passando, eu começo a deturpar aquela minha primeira intenção, aquele primeiro objetivo em função da minha conveniência. Olha, não era bem isso que eu queria, não era bem isso que eu queria ali. Em resumo, você deve lembrar que ao formalizar o seu planejamento, você assume um compromisso com aquilo que mais rigoroso existe na sua vida, a sua consciência. A terceira característica é: devo ou não devo alterar o meu planejamento? Eu devo me adaptar ao ambiente? A resposta é sim, se o que sofreu uma alteração é uma variável incontrolável. Entenda comigo. Se, por exemplo, você tem um recurso dentro da sua empresa ou se você tem uma qualificação e por algum motivo essa qualificação perdeu a devida atualidade ou se a sua empresa perdeu esse recurso, você não deve adaptar o seu planejamento, você deve se adaptar para atingir o que foi planejado. Já uma pandemia, por exemplo, que você viveu agora em 2020, é uma variável incontrolável e, consequentemente, você tem que fazer o ajuste do planejamento. Logo, só se ajusta planejamento quando variáveis incontroláveis sofrem uma alteração. Outra variável que muita gente me pergunta é como e com quem compartilhar o planejamento. A resposta é muito simples. Compartilhe 100% do planejamento com todos aqueles que forem realmente de confiança ou que você considera seus amigos. Você não pode impedir ou então abrir mão que colegas e amigos colaborem, contribuam para que você alcance os seus objetivos apenas porque você não falou isso para eles. Já de outro lado, se você tem dúvida se a pessoa deve ou não deve ter acesso ao planejamento, preste atenção. Na dúvida, é melhor não falar. Não é uma questão de você confiar ou não na pessoa, é que não atingiu ainda o nível de maturidade, de confiança para ter acesso a informações tão importantes, tão sigilosas. Outra questão fundamental: por mais que o seu planejamento seja para 2, 5 anos, você tem que ter microconquistas. Portanto, você tem que desdobrar aquele objetivo lá da frente com conquistas de curto, médio e longo prazo. Afinal de contas, quando você tem uma ação no seu planejamento que não é possível de mensurar, ela já nasceu fadada ao fracasso. E por fim, tudo que se faz em termos de planejamento deve ser sempre uma fonte de inspiração e de motivação. Mesmo que você tenha como o meio para atingir esse objetivo algo mais pesado, mais ou menos assim: você vai ter que se qualificar, estudar muito para atingir um objetivo que é uma promoção na empresa. A sua organização terá que passar por uma reengenharia completa em todas as áreas para poder sobreviver e crescer no futuro. Perceba, o objetivo tem que inspirar, tem que motivar as pessoas, ainda que o caminho seja árduo. Quando se fala em estratégia, em planejamento estratégico, coerência, fidelidade, disciplina e principalmente sensibilidade para entender quando você deve adaptar ou não, faz a diferença entre um planejamento que dá certo e funciona daquele que é apenas um manual, algo que foi impresso sem a menor finalidade e conexão com a realidade da empresa. Pense nisso e tenha uma excelente semana!